Se você me acompanha, você sabe que eu tenho verdadeira fobia ao que eu chamo de injúria diagnóstica. Ai, o meu marido é narcisista, a minha sogra é psicopata, o meu noivo é borderline, ai, eu tenho TDAH. Olhe, a tal da injúria diagnóstica tomou conta dessa internet. E o que tem de gente ensinando por aí que se tiver esse sintominha, esse é aquilo, faz-me rir. De qualquer modo, qual é a finalidade desse vídeo? Se eu abomino a injúria diagnóstica, a finalidade é uma só. Eu vou lhe dizer mesmo sobre como é que se manifesta uma personalidade narcisista. E eu vou fazer isso para você entender que você está diagnosticando errado. No final do vídeo, depois que eu der todas as características, eu vou explicar por que é que você está errando ao dizer que qualquer pessoa é alguma coisa. Agora, você vai dizer por que ele escolheu narcisista, não escolheu outra coisa, porque é campeão. O tal do narcisista é campeão nos meus e-mails. Você quer entender uma personalidade narcisista? Pois então sente aí, pegue um bloquinho, uma caneta e vamos aprender? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Eu acho muito interessante, porque eu vejo muito aqui na internet as pessoas dizendo: o narcisista, ele quer lhe humilhar, o narcisista, ele quer passar por cima de você. Para, bebê! Para! Pelo seguinte, depois que se popularizou com a internet e as psicopatologias, parece que não tem mais ninguém que não preste. A pessoa pode simplesmente não gostar de você. Ela pode lhe humilhar, ela pode lhe rebaixar, ela pode lhe desprezar, simplesmente porque ela é ruim, porque ela não presta. Você está entendendo? Tem comportamentos das pessoas que não dizem respeito a nenhuma psicopatologia. Dizem respeito a simplesmente ela é uma pessoa ruim. Ela não gosta de você, ela não se importa com você. Não precisa ser doente para isso, não. Ela simplesmente não se importa com você. Então, grave isso, mas, como eu prometi, você vai entender sobre narcisismo agora. Vamos começar a entender do seguinte: para com este papo de fulano é narcisista. Porque quando a gente fala isso, a gente está falando de transtorno. Transtorno de personalidade narcisista. Ou seja, é um transtorno de personalidade. Não é uma brincadeira, não é um jeito de ser, não é um modo, é um transtorno, tá? É diagnosticado, tá lá classificado e ele precisa ser entendido. E você vai entender ele agora. Sendo um transtorno de personalidade, é o quê? É uma condição psicológica, certo? E esta condição psicológica tem características muito específicas. E os 3 padrões persistentes são o de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Agora, como é que se manifesta o transtorno de personalidade narcisista? Agora é hora de você pegar o bloquinho e anotar. Número 1. A pessoa tem um sentimento exagerado de importância pessoal. A pessoa acredita que ela é mais importante do que as outras. Muitas vezes sem nenhuma base para achar isso, mas ela simplesmente sente: eu sou mais importante do que as outras. Bom, o presidente dos Estados Unidos se achar mais importante do que os outros é até compreensível. Agora eu, você, o meu vizinho, não, né? Somos todos iguais. E esse sentimento pode levar a pessoa a exagerar as habilidades que tem, as conquistas que teve, quem ela é,
e quer que os outros acreditem nisso. Vamos a um exemplo disso. Uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela pode achar e querer fazer você achar que ela foi peça fundamental na resolução daquele projeto no trabalho ou na contratação daquele cliente super importante, quando na verdade a participação dela no projeto ou na contratação foi mínima, foi insignificante, mas ela jura que o negócio só aconteceu por causa dela, né? Ou seja, ela tenderá a desconsiderar a participação dos colegas e vai dizer e vai acreditar que a coisa só aconteceu por causa dela. Segundo, fantasias de sucesso, poder, beleza ou amor ideal. Há normalmente uma fixação em fantasias de grandeza que não se alinham com a realidade. Essas fantasias podem envolver o desejo de ser muito admirado, de ter relacionamento perfeito, de ser alguém muito grandioso aos olhos de todo mundo. Você quer um exemplo? Vamos para a prática para você entender o que eu quero dizer. A pessoa pode passar horas sonhando, acreditando e dizendo até a todo mundo que será um grande nome global, um grande ator, um grande cineasta, um grande youtuber. Mas na verdade, essa pessoa não está fazendo nada para isso acontecer. Ela só acha que vai ser. Ela vai ser, porque sou eu. Então eu serei. Eu nasci para ser grande. Eu nasci para brilhar. Está fazendo nada para isso. Nenhum movimento, nenhum estudo, nenhum melhoramento. Não, mas ela acredita que vai. No amor, por exemplo, ela pode idealizar tanto o parceiro ou a parceira que ela começa a rejeitar todo mundo. Porque ninguém atende a essa idealização e ninguém está à altura de me merecer. Eu sou bom demais para isso. Como assim? Não é verdade? Então, isso também é um outro bom exemplo. O terceiro ponto é necessidade de admiração excessiva. Esse sintoma se manifesta na busca constante por validação externa, por elogios, e todo mundo tem que dizer que eu sou bom, que eu sou o melhor, que eu sou a bala que matou Getúlio Vargas. E a pessoa se sente vulnerável ou incompleta quando não é o tempo inteiro elogiada, quando não é notada, e aí ela começa a fazer tudo para ser vista, para ser percebida, para ser notada. Ela tem que ser o top, né, das galáxias. Na cabeça dela. Um exemplo da manifestação desse terceiro sintoma que eu falei, às vezes a pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista, ela posta e posta muito na internet, às vezes posta até coisas que não aconteceram, esperando muitos likes, esperando muita validação, esperando muito reconhecimento, e aí quando não vem, ela fica pé da vida. E ela fica irritada, e ela fica agressiva, e ela chega a reclamar. Seria a mesma coisa de eu fazer um vídeo aqui para vocês, postar o vídeo e pouca gente assistir, e eu achar que o vídeo é maravilhoso, e como ousaram não assistir meu vídeo. Era o que faltava, né? O vídeo pode ser bom para mim, não quer dizer que faça sentido para você. Não. Tem que fazer. Como assim? Não reconhecem a grandiosidade do que eu fiz? Faça-me rir. Aí você tá com raiva do narcisista? Não, eu acho a graça. O quarto sintoma é um sentimento de direito. A pessoa narcisista acredita que merece mais do que os outros, que merece ser tratado de forma diferente, que merece que todas as suas necessidades sejam atendidas imediatamente como ela espera que seja. E se não for, isso vai deixar ela muito frustrada e muito irritada. Como assim eu não vou ser atendido? Eu mereço mais do que todo mundo. E ainda espera que os outros atendam essas necessidades sem questionar. Porque não tem que questionar muito não, afinal de contas sou eu mereço, é natural, é da minha natureza merecer um tratamento diferenciado, entende? Por quê? Porque sou eu, só por isso. Um exemplo disso, uma pessoa com esse traço pode exigir no médico passar na frente de todo mundo, sem ter nenhuma justificativa de fato para isso. E quando isso não é atendido, são assim explosões de raiva, de agressividade, os outros são incompetentes, esses médicos não prestam, essas enfermeiras não sabem de nada. Porque como assim? O meu caso é muito mais grave, muito mais importante do que o de todo mundo, quando objetivamente não é. E isso
vai na loja na hora de ser atendido, isso vai em diferentes situações da vida. Eu não posso esperar, tá? Sou eu, Sua Majestade o Rei. Eu rio porque parece uma fantasia engraçada, mas na verdade não é, porque isso faz a pessoa sofrer. Lembremos que é uma psicopatologia. Sendo uma psicopatologia, isso faz a pessoa sofrer. Patologia, doença, isso faz a pessoa sofrer. O que não quer dizer que também não faça sofrer quem está no entorno, né? Mas é óbvio que isso faz a pessoa sofrer. O número 5, exploração interpessoal. Pessoas narcisistas manipulam e usam os outros para obterem o que elas querem, sem remorso, sem nada, porque eu estava precisando e eu mereço mais do que todo mundo, então dane-se o que você sente, o que você pensa, o que você quer. Isso não me importa, eu faço qualquer coisa para ter o que eu quero, simplesmente porque eu mereço ter. Então, a sua vontade não interessa. Se você precisar lhe usar para chegar onde eu quero, eu vou usar. Um exemplo disso, manter relacionamentos de amizade apenas para obter favores, para obter contatos pessoais que quer chegar, ou ser aquele que se alia ao chefe só para poder subir na vida, ou ser aquele que seduz porque ter você vai ser um troféu, ou ter você vai ser um bom meio de vida, enfim. E quando eu falo em transtorno de personalidade narcisista, observe que estou falando de homens e mulheres, tá? Número 6, falta de empatia. A incapacidade de se colocar no lugar do outro é muito central no transtorno de personalidade narcisista. A pessoa simplesmente não consegue perceber a perspectiva do outro, o sentimento do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro. Isso é muito complicado para quem tem, de fato, um transtorno de personalidade narcisista. Quer um exemplo disso? Se um amigo chega para alguém com transtorno de personalidade narcisista e fala que está sofrendo porque está passando por uma grande dificuldade financeira, o narcisista pode simplesmente ignorar isso e começar a falar do quanto ele tem, do quanto ele conquistou na vida e ainda dizer: você está passando por isso porque não se esforça o suficiente. Você devia ter estudado mais. Se você tivesse estudado mais, tivesse se esforçado mais, você teria tudo o que eu tenho. Não é bom? É bom lidar com gente assim, né? Você deve conhecer alguém que passe por isso. O 7º ponto é inveja dos outros ou a crença de que é invejado. Ou seja, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela tenderá sempre a invejar muito quem ela acha que é mais bem-sucedida do que ela, quem ela acha que alcançou mais coisas do que ela, quem ela acha que está num patamar superior ao dela. Por outro lado, ela também terá sempre a impressão de que é muito invejada, porque, nossa, como aquela pessoa é invejosa, nossa, como aquela pessoa quer me sugar, nossa, como aquela pessoa quer me utilizar, o pobre. Às vezes a pessoa não tem no sovaco o que um mosquito faça um lanche, mas ela jura que é invejada. Pois é, ela acredita. Um exemplo disso que eu estou dizendo, um colega de trabalho narcisista, ele pode começar a desvalorizar as conquistas do outro colega de trabalho, dizendo que foi só sorte aquilo, ou então que tem um favorecimento do chefe, ou então que a outra está dando para a chefia para chegar onde chegou. Enfim, vai desvalorizar e, por outro lado, vai dizer que as pessoas morrem de inveja das qualidades excepcionais dele e ele é tão invejado por isso que as pessoas não querem dar oportunidade a ele. E aí ele vai manipular as pessoas para ter as oportunidades que ele quer, até porque ele tem qualidades excepcionais, né? Na cabeça dele, mas ele tem. O 8º ponto é comportamentos arrogantes ou presunçosos. Não vai ser raro você ver alguém com transtorno de personalidade narcisista humilhando outras pessoas, sendo arrogante, inferiorizando, rebaixando, fazendo coisas arrogantes, desrespeitosas mesmo com o outro.
Por exemplo, durante uma discussão de casal, um narcisista pode interromper o tempo inteiro a fala do outro, desdenhando dos argumentos do outro, dizendo que aquilo tudo é uma bobagem, dizendo que quem tem razão é ele, dizendo que a outra pessoa é uma pessoa que não sabe de nada, que não entende de nada, que não vê nada, que é uma pessoa burra, incompetente, que não alcança tudo o que ele faz de bom, por exemplo. E fazendo isso tudo usando um olhar sarcástico, um tom de voz ácido, afiado, sendo realmente cínico, né? Como a gente costuma dizer. E aí agora é que vem o pulo do gato que eu queria que você entendesse. Esses comportamentos que eu acabei de dizer, eles não acontecem de forma isolada. Eles são um conjunto que formam uma estrutura de personalidade, e essa estrutura de personalidade provoca muito sofrimento, tanto em quem tem a personalidade assim, como no entorno dessa personalidade. E por que é que eu estou dizendo que o pulo do gato está aqui? Porque todos nós temos, em alguma medida, esses traços que eu acabei de dizer. E isso não me faz narcisista, porque aqui ou acolá a gente vai ter essas características em algumas medidas. Para que você seja diagnosticado com um transtorno de personalidade narcisista, você precisa ter, no mínimo, 5 dessas características de forma permanente, não é de forma aleatória, casual ou qualquer coisa assim. É de forma permanente, no mínimo 5, porque esses traços que eu disse, até eu me enquadro neles aqui e acolá em algum momento da minha vida. Aí o que é que acontece? Quando uma pessoa começa a ser sarcástica, a lhe manipular, a não lhe dar razão, a não ser mais o que, é narcisista. Eu vi lá no vídeo de não sei quem. Não, não é assim. Você não pode fazer esse diagnóstico. Essa pessoa, ela pode apenas, como eu disse no início, não prestar, ser uma pessoa ruim ou ser uma pessoa que está apresentando traços narcisistas que são normais que as pessoas apresentem. O diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista precisa ser feito por um profissional da saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, ou ambos juntos, seguindo os critérios descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E esses 5 critérios mínimos que eu disse precisam interferir significativamente na vida social, emocional e profissional desta pessoa. Não dá para ser uma coisa assim vaga e aleatória, compreende? E além desses pontos que eu falei, o profissional também tem que levar em conta o histórico dessa pessoa. O profissional também tem que considerar se a manifestação das características da pessoa não se devem a outros motivos que não um transtorno de personalidade narcisista. Por exemplo, uso de álcool, de drogas, algumas outras doenças físicas que podem dar alterações de comportamento. Como também tem que fazer entrevistas estruturadas, usando certas escalas, certas tabelas que são padronizadas para se diagnosticar. Então, quando você vier com essa história de meu pai, minha mãe, meu marido, meu namorado é narcisista, para, bebê! Para e lembra disso que eu estou te dizendo. Todos nós apresentamos características e comportamentos narcisistas aqui e acolá, sem termos o transtorno de personalidade narcisista. Então, vamos acabar com essa injúria diagnóstica? E, mais do que isso, quando você achar que está vivendo com uma pessoa narcisista, ao invés de classificá-la, apenas se pergunte: eu estou feliz nessa história? Se eu acho que essa pessoa tem uma doença, tem um transtorno, por que é que eu quero continuar vivendo com ela?
Porque no fundo o que você quer, muitas vezes, é ou mudar o outro ou negar o óbvio que lhe dói muito, que é o outro não lhe ama, o outro não lhe quer, o outro não lhe respeita, o outro não lhe tem carinho. Por quê? Porque é narcisista? Não, porque ele simplesmente não está nem aí para você. E é mais fácil para você inventar uma psicopatologia do que dizer eu não sou amada por quem eu amo. Então agora que você sabe que o transtorno de personalidade narcisista só é diagnosticado quando esses traços são extremos e permanentes numa pessoa, que tal você começar a cuidar da sua vida e parar de diagnosticar o outro e talvez assumir algo que muitas vezes é doloroso, que é: eu vivo com alguém que não é bacana, eu vivo com alguém que não é legal, eu vivo com alguém que não presta, ou simplesmente eu vivo com alguém que não me ama. Pense nisso. Tchau, até a próxima!